Olá, eu sou a doutora Carlise Gostler-Boire e eu falarei para vocês sobre saúde e trarei conhecimentos e informações que quebram um pouco com os paradigmas aos quais estamos habituados. A energia participa de forma profunda da criação. Nós somos seres energéticos. Eu poderia dizer assim: você não existe, você é uma ilusão. Existe muito mais vazio dentro de você do que substância, do que matéria. Pensemos assim: quem de nós, na época da escola, não aprendeu e ouviu falar que nosso corpo humano é constituído por 70% de água? Certo? Ok, está certo. Mas e o que é água? Porque nós não nos questionamos, nós aceitamos essa informação. E se formos pensar, o que é água? Qual é a menor partícula de água? H2O. Ok, a menor partícula de água é formada por dois átomos de gás hidrogênio, H2O1, e um átomo oxigênio. Ok, a menor partícula de água então é formada por 3 átomos de gás. Considerando que cada átomo tem núcleo e que o núcleo de um átomo é pelo menos 200.000 vezes menor que o átomo em si, então nós somos 70% vazio, e nós somos feitos de vazio. Nós parecemos substância porque nossos olhos foram feitos para captar isto como sólido, mas isso é uma ilusão. Substância vem do latim subestare, estar abaixo de. De quê? Da energia. Não haveria uma organização material sem um campo energético que o conduzisse, que o crie, que o mantenha, que o sustente. O universo é formado de 1% de matéria e 99% de energia. Matéria escura, energia escura, buracos negros. Tudo isso está sendo investigado pela física, pela NASA, pela astronomia. A nossa ciência está mudando de forma rápida. Nós médicos estamos aproveitando essas descobertas e criando a nossa medicina baseada na física quântica. Toda doença se deve a um desequilíbrio energético que vem antes da manifestação da doença. Nós precisamos trabalhar na reorganização dessa energia, dessa frequência anômala e colocá-la no local correto da sua vibração, da sua frequência, para tentar curar ou reverter a doença. Vale considerar, pensar a quebra do paradigma do modelo médico atual, onde se fragmenta o conhecimento em especialidades médicas, sob a forma de disciplinas isoladas, que pouco interagem com a instituição de protocolos e tratamentos pré-estabelecidos, com um grave descuido do ser humano como um todo e ser único. Existe a medicina integrativa, que é uma integração de conhecimentos e técnicas de várias culturas sábias. A relação entre saúde e espiritualidade vem crescendo de forma evidente, não há mais como negar. Voltada para a ciência e espiritualidade humanista, permite uma linda inter-relação entre o corpo físico e a psique humana, contribuindo para um processo de humanização, autoconhecimento e expansão de consciência, através da autopercepção e diálogos entre outros campos do saber, costumeiramente não explorados, possivelmente por pertencerem a níveis inconscientes. Dependendo do profissional, há uma abordagem mais espiritualizada que outras, mas é linda. Foca na identificação e tratamento da causa e não sobre os sinais e sintomas.
entende que a manutenção da saúde e o aparecimento da doença dependem da interação mente, corpo e espírito. Reconhece que a boa medicina deve ser baseada em boa ciência e ser investigativa e aberta a novos paradigmas. Busca a cura do ser no aspecto físico, mental, espiritual e energético, considerando que todos os níveis estejam envolvidos na causa da doença. Olha a doença e a pessoa que porta a doença, tendo como base a visão holística do ser humano. Utiliza a metafísica da saúde para compreender o ser e sustentar hipóteses. Arquiteta o protocolo inicial de cada paciente, após conhecê-lo, senti-lo, em uma primeira e minuciosa avaliação. Utiliza métodos e terapêuticas naturais efetivos, nada ou minimamente invasivos. Considera a experiência humana do indivíduo. A escolha das abordagens e técnicas são de acordo com o momento do paciente. A eficácia de algumas técnicas dependem da empatia, da habilidade em estarem presentes no momento da atividade. É necessário duas coisas: a entrega por parte do paciente e o amor e intenção por parte do médico. Entende que a meditação, praticada com conotação espiritual, pode atuar como um recurso terapêutico importante, tanto as meditações ativas quanto as passivas concentrativas. Vou citar aqui algumas técnicas utilizadas pela medicina integrativa, iniciando pelo tratamento de doenças envolvendo frequência de ondas. Primeiramente, então, vamos relembrar aqui a estrutura de uma célula, da unidade do nosso corpo. Cada componente da célula deve oscilar a uma frequência específica para manter a sua saúde e o seu funcionamento saudável. A doença seria a alteração de um ou mais componentes celulares. Já em 1924, o engenheiro soviético George Lekovsky criou um aparelho oscilador de múltiplas ondas, que através de radiofrequência gerava um campo eletromagnético harmônico, que variava entre 750 mil a 3 milhões de ciclos por segundo, 750 kHz a 3 MHz. Esse aparelho oferecia essa faixa enorme de frequência para as células terem oportunidade de captar a frequência que lhes era peculiar, num fenômeno chamado biorressonância. Em 1940, outro gênio americano, Royal Raymond Rife, criou um aparelho utilizando o tubo de vácuo de hélio e chegou a elaborar tabelas de frequências específicas de cada tipo de doença ou bactéria. Rife descobriu que cada bactéria possui sua característica frequencial que emite enquanto viva. O tratamento de micro-organismos através da radiofrequência é um fenômeno semelhante ao que ocorre na ruptura de um cristal, através de uma nota musical emitida de forma contínua, que entra em ressonância com o cristal, que vibra e se rompe. O mecanismo de ação dos campos eletromagnéticos se deve ao fato de os campos vibratórios de diversas frequências serem portadores de informações, chegando a diversas organelas celulares, as quais passam a saber o que deve ser feito, restabelecendo as suas funções. Todas essas abordagens obtêm sucesso no tratamento de várias doenças, sem efeitos colaterais. Utilizando a física ou a química do corpo, oferecemos ao organismo o fenômeno da ressonância por frequências de ondas informacionais, aumentando a ordem e informação do sistema termodinâmico celular, que irá diminuir a entropia negativa das células, a desordem, a desorganização das células e promover a saúde.
Medicina vibracional, biofísica quântica e biorressonância. A biorressonância, ou análise do perfil energético, capta e analisa as frequências energéticas emitidas por cada órgão, cada sistema, cada tecido ou célula. Proporciona uma leitura rápida através do campo eletromagnético do indivíduo, nos auxiliando na identificação das causas das disfunções orgânicas. Permite detectar situações funcionais ou lesionais de qualquer sistema ou órgão, de forma instantânea, sem uso de processos invasivos, antes mesmo das fases lesionais surgirem, ou seja, antes mesmo dos sinais e sintomas aparecerem. O tratamento com os compostos quânticos trazem informações para as células. A partir da identificação de possíveis anormalidades, pode-se realizar um processo de inversão ou modulação frequencial, buscando neutralizar ou minimizar os padrões das frequências nocivas. Medicina anti-homotóxica e biorreguladora. A homotoxicologia e biorregulação é uma ciência que estuda os efeitos e as influências de toxinas e de substâncias nocivas ao organismo humano. E atua na drenagem dessas substâncias e na restauração do equilíbrio imunológico. Os medicamentos anti-homotóxicos são compostos por homeopatia na forma injetável, endovenoso ou intramuscular ou até subcutâneo, ou também via oral. E eles têm o objetivo de ativar o sistema de autocura do corpo, com o controle do excesso radical, direcionando os processos inflamatórios pela via de excreção. Esse excesso de controle radical é o cuidado com o excesso da sobrecarga dos órgãos excretórios, respeitando as fases de excreção. É fantástico. Imunoterapia ativada. É o mais eficaz de todos os métodos imunoterápicos já empregados até hoje. Representa uma completa e radical mudança no padrão de tratamento de todas as alergias respiratórias, gastrointestinais, dermatológicas, articulares, sistema nervoso, incluindo sensibilidades químicas, tanto inalatórias quanto dermatológicas, e também das alergias alimentares. São empregados antígenos altamente purificados, conjugados à beta-glucana e associados a um ativador. Tem ação imunomoduladora, ou seja, fazem com que nosso sistema de defesa fique em alerta. Os beta-glucanos são são açúcares encontrados nas paredes de vários organismos vivos, incluindo bactérias, fungos, leveduras, algas, cogumelos, cereais, plantas. A estrutura dessas moléculas se diferenciam ou de uma forma linear, em linha, ou em forma ramificada, em ramos, em divisões, que elas oferecem para as células diferentes opções de caminhos, facilitando o acesso e potencializando o sistema de defesa do nosso organismo. É incrível demais essa união de diferentes estruturas celulares, né? De diferentes organismos vivos. Novamente aqui estamos conectados à natureza. Outra abordagem muito importante é a modulação da microbiota. A nossa microbiota humana. Qual é a mulher que nunca foi no ginecologista por um corrimento ou uma coceirinha vaginal e escutou do profissional dizer que isso é uma bactéria que faz parte do teu sistema, da tua flora vaginal de defesa, e você com seu estresse baixou a imunidade e está sentindo sintomas contra você mesmo. Ok.
Isso está certo, nós temos a flora vaginal, nós mulheres nós temos também a flora uterina, a flora ovariana, a flora tubária, a flora endometrial. Nós temos a flora dermatológica, a flora ocular, a flora nasal, a flora oral, a flora otológica. Nós somos uma fauna e uma flora. E a harmonia desses micro-organismos nos deixam saudáveis. Nós somos 90% micro-organismos. Nós só temos 10% de célula humana. Isso é tão louco pensar quanto nós sermos 70% água, ok? Mas é assim. E muito importante a modulação da nossa microbiota. Respeitar o habitat desses organismos. Modular intestino é muito importante, porque o nosso intestino sofre diariamente com a poluição, com a intoxicação, através da alimentação, e enfim. Nós precisamos ter um intestino saudável para dar saúde para os nossos demais órgãos. Com a alimentação inadequada no nosso dia a dia, nós acabamos intoxicando o nosso intestino, a nossa parede intestinal em geral, onde se cria um biofilme, que chamamos de biofilme, uma camada fina, uma película fina, gosmenta, grudenta, que se gruda em toda a parede do intestino e dificultando a absorção de nutrientes que são enviados para o sangue. Ali se grudam vários resíduos de bactérias mortas, resíduos virais, resíduos de alimentos mal digeridos, porque o nosso estômago, por exemplo, o ácido clorídrico, ele age por área de contato num alimento, ele não transfixa, não, ele vai agir na área de contato. Se você não mastigou bem, por exemplo, um pedaço de carne, às vezes ele vai um pedacinho maior e desce para o intestino. E fica lá embaixo, fica lá no intestino grosso, paradinho, no estágio de putrefação, né? E aí alimentando flora patológica, alimentando algumas bactérias não saudáveis para o nosso intestino, que começam a fermentar, liberar gases e intoxicar a parede do intestino. Intoxicando a parede intestinal, intoxicamos nossos neurotransmissores cerebrais que se alojam por ali, 90% deles. Então não há como não intoxicar nosso cérebro. Nós temos casos, às vezes, de pacientes com depressões crônicas, sem resposta a psicofármacos, decorrentes de uma intoxicação intestinal. Então se desintoxica, se limpa esse terreno biológico, se limpa esse intestino e a depressão desaparece. Terapias Clark. Basicamente pautado em limpezas e desparasitações, com as mais puras suplementações orgânicas e naturais. É um sistema de autocura fantástico, criado pela médica canadense doutora Hulda Clark, que afirma que 95% das doenças são causadas por parasitas e metais tóxicos. Ao eliminar esses patogênicos e tóxicos do organismo, vai se recuperando o seu funcionamento por si só. Simplesmente limpando o nosso organismo desses dois elementos alheios a ele, inicia-se um processo de recuperação da funcionalidade e saúde, pois estaremos ao mesmo tempo nutrindo as células com nutrientes, né? E protegendo a flora saudável. Existem muitas famílias de parasitas. Vou dar um exemplo. Para prevenir que toxinas e resíduos de parasitas contaminem o nosso corpo, o organismo encista larvas. Existem muitos cistos que contêm larvas. Inclusive, as pedras eliminadas pelo intestino decorrente das limpezas de fígado, quando abertas, nós podemos visualizar a olho nu as larvas se movendo no interior delas. Nas terapias Clark, existem vários protocolos de limpezas e desparasitações para cada tipo de doença. Existe o básico, que consiste em 25 dias de limpeza intestinal, após isso 15 dias de desparasitação específica, após 21 dias de limpeza renal e após iniciam-se 100 dias de limpeza de metais tóxicos.
A partir do início dessa limpeza de 100 dias de metais tóxicos, se faz a cada 3 semanas 2 dias de limpeza de fígado, espaçando cada limpeza de fígado entre 3 em 3 semanas, né? No total de 4 a 8 limpezas. Isso fortalece incrivelmente o nosso sistema imunológico. Laser terapia e ILIB. Outra técnica fantástica. Irradiação de laser intravascular. Fóton é a menor partícula de luz, é pura energia. Nós produzimos fótons através das nossas células. O que é laser? Laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Ou seja, é uma luz trabalhada. Ela viaja oscilando em ondas. Essas ondas possuem 3 variantes: velocidade, comprimento e frequência. Laser é a única fonte de luz que tem hertz, tem frequência. Ela interage com os tecidos. Existem moléculas no nosso corpo que absorvem luz e são estimuladas e as suas ações são potencializadas. Da mesma forma que os melanócitos são ativados no processo de bronzeamento quando irradiados pela luz do sol. As hemácias, nossas células do sangue, possuem uma certa maciez, maleabilidade, e a luz do laser irradiada diretamente nos vasos promove uma fluidez sanguínea. Atua diretamente, incrivelmente, atuando, estimulando a microcirculação do corpo, na neoangiogênese, a formação de novos vasos através dos já existentes. Atua em todos os tecidos, nos ossos, nas cartilagens, estimula a produção de colágeno, enfim, tem inúmeras indicações. Atua em todos os processos inflamatórios, na diminuição dos edemas, na diminuição das dores articulares, né, nas dores reumáticas. Tem efeito fotoelétrico, fotoquímico, fotoenergético. Ela atua na regulagem da voltagem intra e extracelular, das cargas elétricas da membrana celular. Então, são inúmeros efeitos. Aqui eu trago uma imagem para vocês terem uma ideia da ação da irradiação de laser intravascular. Uma paciente que chegou no consultório com uma dor muito forte na região cervical do pescoço, atrás. Aqui na primeira imagem vocês veem ela de costas. E a região esbranquiçada do pescoço, junto misturado ao vermelho, é o local mais doloroso, mais inflamado. As cores mais quentes, né, do vermelho, laranja e amarelo, são as cores mais dolorosas, mais inflamadas. Isso é através do método essa imagem é captada por uma câmara termográfica. É a termografia clínica funcional, que capta a radiação infravermelha do corpo e a converte em imagem codificada por cores, de acordo com a gama de temperaturas corporais. Então, vocês notem a escala de temperatura lateralmente à imagem, onde o mais quente seria no local da dor, em 38 graus e meio, e a mais baixa, abaixo, correndo a escala abaixo, 32,4, que, olhando na imagem, se relaciona com a superfície corporal mais fria, certo? Depois de 30 minutos de laser irradiado intravascular, tem a imagem seguinte, onde já não consta mais esses graus de inflamação, a diferença nas cores quentes, né? Segue apenas um pequeno ponto na cervical, mas que já está de 38,5, baixou aqui, notem na escala lateral 36 graus, e a parte mais fria em 27,1, certo? O resultado é uma sequência de imagem com cores diferentes, consoante a temperatura do corpo, né? É muito interessante essa câmera, porque ela capta as variações do fluxo sanguíneo, sem nada de radiação. E as alterações térmicas intencionais ou não, como luxações, inflamações, nódulos, úlceras, tumores, tudo isso se consegue visualizar sem tocar no paciente, sem absolutamente nada de radiação.
Mas colocando aqui, aproveitando, existe mais uma técnica que se encontra associada aqui a essa imagem, que ao lado de cada imagem vocês veem esse aglomerado de bolinhas, são as hemácias do sangue, imagem capturada por um processo de microscopia de campo escuro. E aqui estão mostrando as imagens das hemácias dessa paciente no momento que chegou e que estava com dor, e como estava o sangue dessa paciente. Aqui através de uma picadinha na ponta do dedo e com a imagem do sangue, das células sanguíneas dessa paciente. E após essa irradiação de laser intravascular, no quadro seguinte, lateralmente, vocês podem ver a reorganização e o espaçamento e a fluidez entre as hemácias, após a irradiação de laser intravascular. Ozonioterapia. A ozonioterapia é uma técnica secular, não é nova. Utilizada amplamente nos Estados Unidos e na Europa há mais de 40 anos. Inclusive consta no sistema SUS de saúde. Há mais de 3.000 publicações sobre ozonioterapia na PubMed, na maior biblioteca médica norte-americana. A Sociedade de Ozonioterapia Alemã tem publicado mais de 5.600 casos beneficiados com a técnica. Pensem, a maioria das doenças são desencadeadas basicamente por 3 mecanismos: um processo inflamatório, ou infecção, ou dificuldade de oxigenação de tecidos, dificuldade de chegada de sangue nos tecidos. O ozônio age intensamente em todos eles. Então é natural que ele tenha ação sobre centenas de doenças. Novamente aqui nós estamos falando de ação sobre a causa e não sobre sinais e sintomas. A ozonioterapia não visa tratar a causa e os sintomas, e sim auxiliar o organismo a restaurar o seu equilíbrio dinâmico. O ozônio é uma molécula altamente reativa. Uma vez em contato com o organismo, desencadeia uma reação química e rapidamente desaparece. Se difunde e reage com todas as membranas celulares de qualquer organismo, animal ou humano, de forma completamente natural, considerando ainda o efeito antimicrobiano importante, principalmente sobre vírus e bactérias. Existem artigos publicados por coreanos, israelenses, italianos, alemães durante todo o século passado, relatando os benefícios da ozonioterapia. Relatos do chefe do exército alemão, em que o ozônio evita o risco de amputação de 95% dos casos. O efeito da ozonioterapia já é documentado e consagrado na literatura mundial. E finalizando com uma ideia da medicina biomolecular, penso sim que cada médico deveria encarar a doença como um conjunto de células necessitando de cuidados. Terapia neural e odontologia neurofocal. Trata-se de uma prática clínica médica e odontológica. Visa buscar a autorregulação do organismo através do sistema nervoso autônomo. A terapia neural não trata a doença, mas sim o indivíduo que a produziu. O tratamento visa neutralizar focos irritativos causados por traumas físicos ou emocionais, ou por cirurgias, ou por infecções, buscando restaurar o equilíbrio. Na verdade, restaurando a condução nervosa apropriada para aquele tecido e coloca novamente em contato aquele tecido com a sua capacidade de autorregulação. Inclui-se aqui uma grande consideração ao microsistema bucal, onde cada dente da boca tem uma relação íntima com cada vértebra, cada articulação, cada órgão, pensamentos e emoções. E
Se acredita que 70% das dores sistêmicas têm origem na boca. São centros cerebrais, gânglios, nervos e plexos, que formam uma imensa rede de informações entre os órgãos, os sistemas do corpo e a mente. Encontra-se uma alternativa para aquele indivíduo que sustenta uma condição patológica. Não importa o nome dado pela medicina ao problema, o fim de um estímulo irritativo no organismo pode ser o alívio necessário para a cura ou para a melhora de qualquer que seja o quadro clínico apresentado. Resgate o verdadeiro humano de dentro de você. Ao invés de ficar julgando ou criticando as pessoas, aproveite a situação para educar a si mesmo. Ao invés de culpar alguém ou a si mesmo, acolha com amor o outro e principalmente a si. A natureza de toda a criação é perfeita. Cada um de nós somos parte disso. O sentimento de amor que alcançamos vem do alto. Cabe a você saber o quanto está disposto a alcançar. O nosso corpo é um universo que funciona com a mesma perfeição, precisão e inteligência do cosmos. Muitas vezes as doenças aparecem como resultado de pensamentos, sentimentos e emoções que geramos alterando a nossa vibração celular. Não é sobre o que lhe acontece, é como você lida com os fatos. As alterações da nossa frequência vibracional é o resultado das atitudes que escolhemos tomar frente às vitórias e derrotas da vida. É o resultado de quanta mágoa, raiva, ressentimento e rancor mantiveste vivos, pulsando dentro de você. É o resultado de como você optou por utilizar o seu tempo divino com o teu corpo, teu templo sagrado e teu espírito. É o resultado de quanto você perdoou ou de quanto amor você infundiu na sua vida. Não rechace a um caroço, um nódulo, a uma mancha na sua pele, a uma ferida que não cicatriza, a uma perda de movimento ou um tumor que aparece dentro de você. Ame cada uma de suas células que estão deformadas ou em sofrimento. Acolha essa doença, uma desordem de energia e pensamentos se criaram sobre você para que enxergues algo e que trabalhes sobre si. São mensagens da alma. É momento de alguma mudança. Trata-se de transformar a forma de pensar, sentir e ver a realidade ou das pessoas à sua volta. Sua percepção só ficará mais clara quando puder olhar para o seu coração. Porque quem olha para fora, dorme. Quem olha para dentro, desperta. Questione os sintomas que se apresentam para você. Eles não precisam te acompanhar por toda a vida, mesmo que te tenham dito o contrário.